Olá, meus amigos, um abraço a todos. Aqui é o Velho do Rio, mais uma vez produzindo um vídeo aqui da cidade de Espumoso, estado do Rio Grande do Sul, às margens do Rio Jacuí. Vocês sabem que os rios, eles existem antes da fundação das cidades, porque foram as cidades que foram construídas e iniciadas às margens dos rios. Porque o rio é fonte de vida, o rio tem vida em si mesmo e ele é muito, assim, um lugar em que guarda muitas histórias, muitas lendas. Ele faz parte da cultura, da história de qualquer cidade. E o Rio Jacuí guarda algumas histórias, algumas lendas. E eu, como me criei aqui à margem do rio, desde a idade dos 8 anos, eu escutei várias histórias, várias lendas em relação ao Rio Jacuí. E pretendo contar duas delas que eu acho importante. O Rio Jacuí, ele tem um lugar a uns 2 quilômetros daqui onde eu me encontro, que nós chamamos de Largo do Rio Pançudo, porque lá o rio dobra a sua largura e tem uma ilha grande que dá de frente para ele. E ele batendo nessa ilha, ele forma um redemoinho e depois abre 2 braços d'água pelos lados da ilha. Mas nesse local constava, os antigos pescadores contavam que ali, nesse lugar, existia um correntão que saía de uma parede de rocha que tem na margem do rio, preso na parede, e a ponta dele ia para dentro do rio. E também falavam da existência do minhocão ali nesse lugar. O minhocão, eles contavam que era igual uma minhoca dessas que a gente usa para pescar, só que era uma minhoca gigante. Devia dar uns 15 metros de comprimento e tinha a cabeça, em formato da cabeça de um cavalo. E que ela costumava atacar os pescadores ali. Entrava por baixo das canoas e virava a canoa e devorava os pescadores. Essa cena eu nunca vi, mas espalharam esse boato, porque nos lugares onde guardam tesouro, os antigos costumavam criar uma história para meter medo nas pessoas, para elas não se aproximar do lugar onde eles guardavam esse tesouro. E ali eu cresci então escutando essas histórias. Mas quando eu estava com uns 12 anos, eu e um irmão meu mais velho adquirimos uma canoa e já estava pescando no rio. Aí então nós pensamos, vamos lá ver se existe mesmo o correntão. Então, naquela época que o rio tinha as águas limpas, nós se aproximamos do paredão. E eu vi com esses olhos que a terra é de comer, e eu espero que demore, né? Mas nós vimos o correntão, batemos nele com o remo e notamos que ele era uma corrente enorme, grossa, os elos grossos, e que era firme e que saía da parede e ia para dentro do rio. E a gente se afastou logo dali por causa da história do minhocão, temendo o ataque dele. Mas aí, passado o tempo, eu estava já com uns 22 anos, eu tive que ir a Porto Alegre para fazer uma cirurgia nos olhos, e lá nesse hospital tinha 2 quartos, 2 camas, aliás. Então, tinha um senhorzinho lá conversando com um colega de quarto, ele disse, lá na minha terra foi encontrado um tesouro na ponta de um correntão que ia para dentro do Rio Jacuí. E tiraram da ponta do correntão um baú que estava cheio de pedras preciosas. E aí então tinha um mapa dentro desse baú que dizia, escrito em latim, que um padre interpretou, dizia da existência de mais 2 tesouros na margem do Rio Jacuí. E falava de um paredão e de um correntão. E também diz que tem um terceiro que é próximo a um coqueiral. Então eu guardei aquilo na memória e contei a minha história para ele. Ele disse, eu tenho certeza que se trata do tesouro que foi escondido lá pelos padres jesuítas e os índios Guarani, que cruzaram por essa região e pensavam em retornar e encontrar esses tesouros. Então eu contei para uns amigos e eles disseram, vamos lá tirar limpo essa história, vamos levar paz, picareta e vamos tirar esse tesouro. Então nós fomos até o lugar, uma turma grande, uns 5, 6, e aí nós chegamos no proprietário da área lá que vai até o rio para pedir licença. E aí contamos para ele a história, ele disse, mas olha, agora que vocês contaram essa história, eu entendi o que aconteceu há alguns anos. Apareceu aqui na minha casa uns homens com uma caminhoneta que eu não conhecia e pediram licença para ir até o rio pescar. Então eu autorizei e eles foram até o rio e demoraram uma semana e não voltaram. Então eu fui lá para ver o que tinha acontecido e não vi mais eles. Mas eu tenho um coqueiral aí na minha propriedade que estava cheio de escavações fundas e eu nunca consegui entender o que eles estavam procurando.
Mas agora que o senhor está me contando essa história, então está esclarecido. Eles estavam em busca, então, já do terceiro tesouro. Porém, esse aqui do Rio Jacuí, que tem o correntão, ele permanece lá até os dias de hoje. Quando nós chegamos no local lá, a nossa equipe de aventureiros que queria encontrar esse tesouro, nós nos deparamos com o assoreamento do rio. O rio sofreu muita erosão de pessoas que tiravam areia na margem do rio e das lavouras de plantação e aterrou o rio. Aquele lugar do largo do Rio Pançudo, que media uns 50 metros de fundura, que tinha um redemoinho tão forte que não dava para entrar de canoa naquele lugar, porque o redemoinho puxava as canoas para baixo. Ali nesse lugar, encostado no paredão, havia toneladas de terra. Aparecia só, daqueles 5 metros de parede de rocha, aparecia só 1 metro e pouco de parede. Então a gente não pôde chegar até o correntão, nós desistimos de cavar, porque com picareta e a pá nós não ia conseguir. E eu soube também que os agricultores ali perto, uma época, pensaram em tirar o correntão de lá. Então amarraram uma espia no correntão e prenderam na traseira de um trator e aceleraram o trator. Mas contam eles que o trator patinava, afundava os pneus e não mexia com o correntão. Então essa história permanece até os dias de hoje, o mistério está lá para ser esclarecido. Eu posso afirmar seguramente que eu vi com meus olhos, o meu irmão também viu, meus colegas e amigos que estavam junto viram o correntão e que ele permanece lá. Hoje, tendo os equipamentos modernos, detector de metal e outras formas de extrair esses tesouros, pode ser que consiga, mas permanece lá o lugar e essa lenda, essa história. Eu pretendo continuar contando as lendas, as histórias aqui relacionadas com o Rio Jacuí nos próximos vídeos. Eu agradeço de coração a atenção de vocês e prometo nos próximos vídeos contar mais histórias, porque nós precisamos ter ligação com o nosso passado. E essa é a forma da gente rever a nossa história, a nossa cultura, as lendas, as histórias fazem parte dela. Então é importante a gente estar à margem de um rio, que nem eu estou aqui, as imagens bonitas que vocês viram. O rio é fonte de vida, o rio precisa ser respeitado, precisa ser tratado com muito zelo, com muito carinho, porque ele é um aliado nosso. Eu agradeço a todos vocês, peço para que quem gostou dessa história, deixe o seu like, aperte o sininho das notificações e repasse aos seus amigos. Eu deixo a vocês todos um abraço do tamanho do Rio Jacuí, aqui do Velho do Rio, e até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.